Contrato de prestação de serviço. Você já fez algum? Você já assinou algum contrato de prestação de serviço? Pois é, eu estou aqui exatamente para falar um pouquinho sobre contrato de prestação de serviço, no caso do trabalho de investigação particular. Eu sou detetive Quental, tenho um curso de formação de detetives profissionais e também exerço o trabalho de investigação particular e obviamente que eu faço contrato de prestação de serviço, é contrato particular de prestação de serviço entre eu e a empresa ou eu e a pessoa que está me contratando. E aí eu disse para uma das pessoas, em especial para um aluno que me falou, cara, como que eu faço um contrato de prestação? Eu faço um contrato, um bloco de contrato ou eu faço um contrato individual? Bom, é claro, se você tiver já um papel timbrado da empresa, né, você tem um escritório de detetive particular, você pode mandar fazer um bloco de papel timbrado. Você pode também fazer um modelo de contrato de prestação de serviço. Quase todos os contratos de prestação de serviço, você vai encontrar esses modelos aí para vender, uma série de coisas. Eu fiz aqui um modelo da minha própria cabeça e tal, mas eu lido com contrato há 25 anos, então esse é um caso que não me apega muito. Eu sempre utilizo uma folha em branco, utilizo também quando eu estou fazendo uma entrevista com um cliente, eu digo para ele, eu posso gravar o que nós vamos estar tratando aqui, o que nós estamos conversando, existe alguma restrição por sua parte ou não? Essa imagem não será usada, a menos que for necessário para tirar a minha ou a sua dúvida. Caso contrário, a gente está só fazendo aqui para a gente coletar informações. Então eu costumo deixar gravado. Você pode ver, por exemplo, essa luz verde aí, piscando ali, porque está gravando. Então eu coloco aqui no local, o cliente agora está sabendo que está sendo gravado. E aí eu utilizo uma folha em branco. Nessa folha em branco, porque é complicado você ficar como se fosse um escrivão de polícia, que a pessoa quando vai prestar uma queixa para fazer um boletim de ocorrência, o escrivão faz o mesmo que a gente faz aqui, perguntas, e depois a gente põe isso para o papel. Então eu faço aqui no papel e a pessoa me responde todas as perguntas. Depois dessas perguntas eu estimo o valor que vou cobrar, quantos dias que vai ser feito esse trabalho e qual é a forma de pagamento. Eu coloco tudo isso numa cláusula contratual. Então eu já tenho aqui algum esboço disso. E aí eu venho aqui no Word e faço um contrato. O contrato de prestação de serviço normalmente ele é feito individualmente para cada cliente. Por exemplo, um pedreiro, né, ele vai construir uma casa, ele vai construir essa casa, ele precisa colocar uma minuta lá. Quantos metros de construção, se é alvenaria, se é acabamento, se vai ter piso, azulejo, se vai ter gesso, se vai entrar marcenaria, porta, batente, o que ele tem que fazer? Então ele vai fazer um memorial descritivo, que é uma minuta de tudo aquilo que vai no contrato, e depois disso ele vai destrinchar isso em cláusulas contratuais. Como por exemplo, aqui, contrato particular de prestação de serviços, que de um lado tem como contratante eu, no caso Daniel Douglas Dantas Quental, solteiro, brasileiro, residente, sítio Avenida Manuel Augusto da Silva, 615, bloco 1, apartamento 702, Varginha, Minas Gerais, portador do CPF e do RG. Mas se for uma empresa, eu mudo aqui o nome é o nome da empresa, o endereço da empresa, os documentos, os dados da empresa e tal. E depois eu coloco doravante denominado simplesmente detetive Quental ou contratado. Ou esse é o meu cabeçalho, né, do contrato de prestação de serviço. Aí aqui vem agora, e do outro lado, a empresa, ou o senhor fulano de tal, casado, solteiro, separado, viúvo, morador ou residente sítio a rua tal, número tal, CPF, RG ou CNPJ e registro da empresa, enfim, se ele tiver lá um cadinho, o que ele tiver da empresa, coloca aqui. E é importante que aqui também consta, por exemplo, o cargo da pessoa que está fazendo o contrato e o telefone. Então aqui, só para aumentar um pouquinho, eu colocaria aqui fulano de tal, morador e tal, e se é uma empresa, qual é o cargo e qual seria o telefone dele, tá certo?
Aí qual é o objeto desse contrato? Qual é a natureza desse contrato? Isso é muito importante, porque a natureza do contrato, ela vai nos ajudar a dizer assim, esse contrato é para fazer um caso de investigação sobre infidelidade conjugal, sobre a localização de uma pessoa, sobre investigação da vida pregressa de alguém. Então nós fazemos um contrato. E aqui do objeto. O objeto deste contrato tem como objetivo principal regulamentar o trabalho entre as partes, entre a pessoa da empresa AB com o contratante, o senhor XZ, onde ficou acertado que por um período de 12 meses o nosso escritório ficará responsável para checar todas as informações que os candidatos a uma vaga de empresa na empresa AB declararem na hora de sua entrevista, por um valor por pessoa de. Então aqui está tudo isso aqui. Aí nós vamos aqui, cláusula primeira, do serviço do escritório. Caberá aos serviços do escritório. Serviço do escritório de detetive particular, dirigido pelo detetive Quental, consiste fundamentalmente em checar todas as informações que o candidato declarar na ocasião da sua ficha de entrevista e pré-admissão. Lembra? Qual que seria o serviço aqui do objeto? Não seria esse? Checar as informações que os candidatos a uma vaga de emprego? Aqui da cláusula primeira, ela vem regulamentando esse pormenor aqui. Tá, parágrafo único. Todas as informações dos candidatos serão entregues ou enviadas pelo contratante, quer seja por e-mail, por WhatsApp ou fisicamente por envelope. Mas é ele, o contratante, que vai entregar para mim a ficha daquele que ele quer que eu faça a investigação. Então, é a forma como eu vou receber. E aí, eu poderia dizer para você aqui que da mesma forma nós vamos entregar, mas isso está regulamentado numa outra aqui. Do valor do serviço. Ficou acordado entre as partes que o serviço será no valor de R$300 por cada ficha de candidato analisado. Parágrafo único. Do que será analisado e checado para confirmação. Local onde diz ter trabalhado, endereço residencial, estado civil, antecedentes criminais. Tudo isso o meu escritório vai ficar responsável em checar de cada ficha. Além das redes sociais, quais rede o candidato declara ter e como utiliza essa rede. Sabe aquele cara que posta qualquer coisa na rede e que isso pode ser prejudicial à empresa? A gente vai procurar aqui para ver se ele tem o perfil de pessoas que divulga sobre a empresa, sobre o seu serviço, e se aquela divulgação não seja pejorativa para a empresa, se não traz riscos para a empresa que ele trabalhou. Então nós vamos analisar isso e você pode ter certeza que a partir dessa análise é fundamental, porque ele só será contratado se isso aqui não for prejudicial à empresa. Então é importante você que está me assistindo agora, se tem o hábito de fazer declarações sobre o seu emprego, sobre a sua empresa, vê lá o que você pode ou não divulgar. É até importante, porque se você está promovendo a empresa e às vezes inocentemente você está difamando ou está mostrando algo que coloca a empresa em risco. Então é importante isso daí. Aí, parágrafo único, das condições de pagamento. As partes concordaram que a forma de pagamento será no 5º dia útil de cada mês. Então, todas as fichas que vierem para serem analisadas, eu vou recebê-las no 5º dia útil do mês seguinte. Eu tenho um contrato baseado nesse contrato que eu estou fazendo aqui. Eu acabei de fazer esse contrato, mas eu tenho um contrato de uma empresa baseado nesses termos aqui. Aí aqui vem cláusula terceira, dos documentos sobre o investigado. O escritório deverá criar uma página online e compartilhar essa página com o contratante com todas as informações sobre o candidato a cargo na empresa. E nessa pasta colocar todas as informações que encontrar sobre o candidato, como por exemplo, certidões, declarações, fotos, vídeos e prints. Então tudo que eu encontrar sobre a pessoa que eu estou investigando, sobre aquela ficha, eu coloco nessa pasta. Eu vou ter uma pasta no meu escritório provando que eu fiz esse serviço para a empresa e vou mandar para a empresa uma cópia dessa pasta. Então eu e a empresa vamos compartilhar os dados desse candidato.
Quando eu for receber da empresa, eu vou mandar uma nota referente a esses serviços. Cláusula 4ª, da rescisão deste contrato. Este contrato é de 12 meses a contar da data da assinatura do mesmo, podendo as partes rescindir a qualquer tempo sem prejuízo ou mútuo por qualquer das partes a partir do 3º mês. Então, até 3º mês, essas empresas não poderá, nem eu nem ele poderia rescindir o contrato. Nesse caso, se houver desistência, a parte deverá comunicar com 30 dias de antecedência sobre a sua vontade, sem prejuízo das partes. Caso não haja nenhum comunicado, o desistente se obriga a pagar 3 salários mínimos vigentes no país com multa rescisória, porque afinal de contas foi criada uma estrutura para atender essa empresa. Ou essa empresa passou a contar com o meu trabalho. Então não seria justo simplesmente que eu dissesse para ele, olha, a partir de hoje eu não trabalho para a sua empresa. Eu tenho que dar a ele 30 dias. Se eu não fizer isso, eu terei que pagar a ele uma multa rescisória de 3 salários mínimos. E da mesma forma, ele. Aqui tem um local, a data, contratante, CPF e cargo, a testemunha, contratado, CPF e cargo. Faz a checagem disso, formata tudo bonitinho aqui o contrato para ficar bem desenhado, né? Manda uma cópia para a empresa assina, você imprime a sua parte, assina, ou se você tem assinatura eletrônica, faz essa assinatura e você manda. Então, basicamente, um contrato de prestação de serviço, ele regulamenta aquilo que você e a outra parte combinou. Beleza? Para você que, de repente, é um prestador de serviço, você que é um marceneiro, é um pedreiro, é um pintor, para você que, enfim, vai fazer uma terraplanagem, é importante que seja tudo documentado. A Lei 13.432, que regulamenta a profissão de detetive particular, é uma lei federal que em 2017 foi sancionada pelo então presidente Michel Temer, que regulamentou a profissão de detetive particular, obrigando que todo detetive profissional faça um contrato de prestação de serviço entre as partes, beleza? Então eu acho que deu aí para você entender. Aqui eu vou só diminuir um pouquinho aqui, que não é necessário ter todo o nome por extenso, certo? Eu sou uma figura pública, trabalho com o público, divulgo essa coisa toda, né? Então tá aqui o endereço onde eu supostamente moro, né? Então eu vou ter que colocar esse endereço ou o endereço do meu escritório e tal. Eu coloquei aqui o endereço do prédio onde eu moro, mas poderia ser de um outro endereço, né? Então aqui nós só para poder ter aqui uma veracidade dos fatos, Manuelito de Augusto da Silva Albuquerque 615, bloco não é o 1 e sim é o 10, não é o apartamento 702, mais 5207. Vai que alguém, né, tenha lá, vai pensar que a cidade está certa, o RG e o CPF, que seria, se fosse empresa, seria esse objeto. Aí deu para entender? Se você teve alguma dúvida e tal, quando é um advogado que faz, eu não sou advogado, eu sou apenas um detetive profissional e professor da área da investigação. Então, para os meus alunos, eu estou mostrando como eu faço os meus contratos aqui. Caso você queira fazer o contrato, então você pode fazer um contrato com a base nesse modelo. Mas, se você puder, claro, constitua um advogado, faça um contrato mediante a lei e assim vai ficar muito mais fácil para você. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Se você de repente gostou e quiser conhecer um pouco do nosso curso, é o curso de formação de detetive particular, eu vou deixar o link. E se você precisar de um profissional de investigação aí no seu estado, aí na sua cidade, fala comigo, que eu tenho alunos espalhados no Brasil inteiro e a gente pode indicar esses alunos, porque a gente garante, a gente apoia, a gente está junto com eles para que eles façam o melhor trabalho para você. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.